mesmo, ó. Olha, Dá pra ir? Dá pra ir? Vem aqui, bora. mas lá pra descer lá, o negócio é pra descer. Peraí, tia. Esse caminho pra onde? Peraí. Olha aí, olha aí. Pessoal, estamos aqui no caminho. Olha só que caminho interessante. Onde funcionou a escola Padre José de Anchieta. Um dos primeiros locais onde funcionou a escola. Juliana sumiu para levar na roda. Mais verídico, porque eu assinei de quem fez a entrevista. Bora, pega a direita, pega a reta. Não, menina, era aqui. Não é aqui. Não é aqui? Não. É mais pra que a gente demorou. É pra pular. Demorou, né? Porque a gente... Ó, achou, achou. Cadê? É o local onde funcionou a escola Padre José Ó, de Anchieta. Olha aí, ó. Meu nome é Kézia Maísa, sou aluna do 9º ano da Escola Municipal Padre José de Anchieta e o tema da nossa pesquisa é a fundação da escola. Esse é o relato sobre o que descobrimos. O Pacheco eram umas casinhas de taipa, na sua grande maioria umas casinhas de taipa. Era muito pouca gente aqui, né? Quando eu cheguei aqui nesse Pacheco, só mato. Não tinha casa. Eu cheguei aqui, tinha um casebrezinho, bem ali assim, casebrezinho, uma frente de espetacular, casebrezinho de pasto. Coberto de palha, só veio o meu pai. Mas falar que não tinha mais ninguém. Muito mato, aquele mato, ao redor do muro, por as frentes, aquelas casinhas de tarde, né? Depois foi melhorando, alguém já foi, né, construindo alguma casinha, né? Ainda hoje tem a casa dos meus pais, atrás do colégio, assim, tem a casa dos meus pais. E as famílias, elas tinham medo de as crianças se deslocar daqui da comunidade para o centro da cidade. Nessa época não tinha transporte escolar. Então os pais que tinham algumas condições iam deixar os filhos na escola. E os que não tinham, uma pessoa levava, juntava dos vizinhos, então alguém ia deixar lá e alguém ia pegar de volta. Então daí foi que começou essa ideia, né, de lutarmos por uma escola. Porque aí começou o movimento, foi naquele tempo da PJMP, da Pastoral do Meio Popular, certo? Que a Igreja Católica ela tinha um domínio muito grande nesse período da juventude. Então o jovem, com muito efervescente, teve essa ideia. Aí se aliou-se com algumas famílias. E aí começou o movimento de luta por essa escola.
Foi uma sensação muito boa, porque tanto de trabalho como para mim ver minha comunidade crescendo, como ela evoluiu. Antes não existia tanta coisa e hoje em dia a gente vê tanta coisa cada vez melhor, porque antes era muito difícil para se deslocar a pé. Aí, com muito tempo, com essa escola aqui, já teve outros avanços, né? Melhor. Porque de tudo. Tanto para as mães, mais perto de deixar, e sempre estar olhando seus filhos, e das crianças aí sozinhas para a nossa escola. Eu achei muito importante essa escola, é muito bom mesmo para a nossa comunidade. Não tinha casa mais não. Depois que destruíram, fizeram casa para gravações, mas não tinha muita casa não. Aqui nessa rua aqui, só tinha a casa do neném e outra casa aí que foi até uma velha que morreu. Da casa do Piracinha morou. E a escola realmente trouxe, foi uma das melhores coisas que teve aqui para nós, no nosso Pacheco. Que essa escolazinha, essas crianças daqui, que iam lá para a cidade histórica, para o colégio, como as minhas filhas foram, minhas filhas mais velhas, meus filhos, e lá para a cidade histórica, né? Daqui para lá, a pé, não tinha ônibus não, ia estudar lá. E quando essa escola foi fundada aqui, foi feita, aí eles ficaram estudando aqui, né? Foi uma coisa que trouxe uma imagem qualquer de melhora, né? Essa escola aí. Portanto, é uma das coisas que eu acho que foi muito viável aqui no nosso Pacheco, foi essa escola. Muito. Melhorou muito, muito. Melhorou logo a faxina de 100%. A vista do que era, melhorou muito, né? Melhorou muito, muito, muito. Eu acho, né? Não sei os outros, no meu modo de pensar, né? Uhum. Então houve uma reivindicação, né? E houve uma resistência por parte da secretária de Educação, a Maria José. Não queria construir essa escola, porque, segundo ela, a comunidade do Pacheco era muito próxima a Carnaubás. Então tinha como os alunos ir a pé. E aí as famílias se mobilizaram e foram até o prefeito da época, que era o senhor Giovanni, e como ele era político, atendeu essa reivindicação, né? Construindo esse prédio escolar. Mas antes do prédio escolar, essa escola ela passou por 5 casas, certo? Primeira professora dela foi a professora Maria das Graças Cabral, conhecida por Gracinha, que ensinava na sua própria casa, uma casinha de taipa, ensinava na sua própria casa. A professora Maria das Graças Cabral, infelizmente, já faleceu, mas fomos conversar com sua mãe. Ela tem uma idade avançada, mas aceitou nos receber. Quando ela começou a ensinar, papai disse que foi lá na casa de... Como é o nome do homem? De Gino, né? Pronto, aí depois ela começou a ensinar em casa. Tá certo. Depois nós tivemos a primeira merendeira, que ainda hoje continua com a gente, que é Cleângela Evangelista Cabral, mas todo mundo conhece ela por Pirrita. Começou nas casas, a senhora trabalhou então... Aqui na casa de... que era até de ligeiro. Tanto um ligeiro que morreu. Aí depois daí que botaram pra lá, levaram pra lá. Lá pra casa de Gino, só. Aí de lá de Gino vim pro colégio. Nessa primeira casa que a senhora trabalhou, a senhora fazia merenda aqui na sua casa? Em casa aí, levava pra lá. Eu comecei muito nova, na época que... Comecei bem novinha, com 17 anos. Eu fui trabalhar na escola que era alugada mais distante do bairro. Que não era bairro, né? Ainda era mais distante. Mas não era tão longe da gente ir a pé. Eu saía a pé, toda de manhãzinha bem cedo eu ia. Tinha aluno que ia comigo, tinha mãe que ia deixar. Essa casa era ali? Era a casa de Gino Fonseca, Na Baja. Na Baja, que já derrubaram ela.
Aí eu comecei lá, minha trajetória de vida, de profissional, foi lá. Aí, E aí a senhora pegava a estrada que a senhora falou, né? Era. A gente ia para uma estrada por dentro. Essa estrada ainda existe? Existe, mas tem muito mato, mas eu acho que ainda existe o caminho. Pouquinho, né? Só a trilha, mas tem. Eu ia para lá, né? Tinha a merendeira também era daqui, a gente ia junta. É o seguinte, a gente está fazendo um verdadeiro trabalho de pesquisa e exploração. Tanto Dona Pirrita quanto a professora Osineide falaram que na época, quando elas vinham para cá a pé, para casa na Baixa de Gino, elas pegavam um caminho, né? Não foi isso que elas falaram? Foi. Elas pegavam um caminho, vinham a pé pelo Carnaubal. Pode ser, pelas evidências que a gente está achando aqui, que seja esse caminho seja o que restou. A gente tá perdido. Bem, por aqui eu lembro desse negócio. Ah, passou por aí? Então. A gente passou por aqui. Mas que aqui dá no mesmo. Vamos por aqui. Tá com cara de caminho mesmo isso aqui, viu? Olha isso. Ou passa? Passa não. Carros que tem os pneus bons. Já dá pra ver um pódio. Tem uns carros que tem os pneus que quase são todos empuxados. Aqui passa tudo. Foi esse o caminho que a merendeira pegava pra ir pra escola. A gente encontrou um caminho, uma estrada, provavelmente vai dar ali em frente ao início da Baixa do Serino. Então talvez seja a estrada que a merendeira que a professora fazia para ir para a escola. Aí a senhora deixava água para os alunos da escola, não é isso? Era, deixava água para os alunos. Aí como é que era o caminho que a senhora fazia? O caminho era por dentro, a gente descia ali naquela descida, que tem do açude, tem uns altos, né? Aí ali tinha um caminho por ali. Aí eu ia, eu não morava lá, eu morava já no outro canto, ali no Pacheco de Cima. Aí de lá eu saía da minha casa com o animal, ia pro Rio do Ponão, enchia a carga e ia deixar da escola. Aí voltava. Eu ia de pés puxando o burro do cabrestinho. Botava a latinha em cima, do meio da carga, o balde, a cuinha de encher, o funil. Quando chegava lá, amarrava, já tinha um pauzinho, todo mundo carregava lá. Ia pra cá acima carregando de balde em balde, enchia as barrigas. Cada uma barriga era 2 baldos d'água, desses baldes de 20 litros. Cada uma. Se formava 4 baldes, 4 bichas d'água. Eram essas barrigas de borracha. Ela foi trocando de casa, e ela passou por 5 casas. Né? Demorou muito tempo na casa de Gino Fonseca, ali na divisa do Pacheco com a Mutamba. Sabendo que a história passou por várias casas antes de chegar ao prédio atual, nossa turma iniciou as buscas por essas residências. Ó, achou! Cadê? Achamos a casa. É aqui, ó. Era o tanque mesmo. É nesse canto aqui. E aqui se for lá no Pacheco mesmo. Totalmente derrubada. A gente percebe que a casa não era tão pequena, porque se a gente tivesse uma fita e fosse comparar de uma ponta até essa daqui, dá uma casa relativamente grande. E acaba ali, olha. E acaba ali, ó. Pra época era uma casa relativamente grande e espaçosa. É. Aqui era a frente da casa, né? A gente tá. Eu imagino que aqui era a sala. Atrás devia ser cozinha e o banheiro. E a única coisa que tá em pé aqui era o tanque d'água, né? Que é esse bicho aí. Aqui foi um dos primeiros locais que funcionou a Escola Padre José de Anchieta, a casa de Chico de Gino. Aqui era o quê? Funcionava aqui a escola. Ah, quer dizer que aqui era a sala de aula. É. No caso, já existia essa parte aqui de trás também?
Já, mas era porque morava gente, sabe? Era pra dormir. Sim, sim. Quer dizer que só era essa parte aqui, era sala de aula, mas rapaz... Não, isso eram as escolazinhas mesmo que inventadas, mesmo aqui da comunidade mesmo. Não tinha nome não, viu? Não tinha nome não, era escolinha inventada mesmo, viu? Como Gracinha, a Gracinha, que é professora, mas ela fazia escolinha e ensinava as pessoas assim, né? Às vezes para ganhar um trocadozinho, uma coisa, mas não tinha nome, não tinha nome da escola fulano de tal, não tinha não. O trabalho todo da escola era do professor. Eu fiz matrícula, a gente fazia matrícula, fazia elementos de matrícula para levar para a secretaria, fazia tudo. Tudo era o professor. Não tinha ninguém que fizesse, a gente tinha a responsabilidade de fazer tudo da escola. Registrar, fazer matrícula de aluno, depois eram os elementos que é direito da secretaria, né? Hoje em dia, mas a gente fazia tudo, todo o trabalho. Com referência aos diretores, antes não tinha diretor. Eu fui nomeado o primeiro diretor dessa escola em 1991. Então eu passei a exercer as duas funções. Eu era professor e era diretor. Um detalhe importante que vocês precisam saber é que nessa época só era 2 horas de aula. Nós tínhamos a pré-escola, que funcionava de 7 da manhã até as 10 horas. De 10 horas até meio-dia funcionava a segunda série, que não era ano, era série. E de 13 horas às 5 horas funcionava 2 primeiras séries, devido à quantidade de alunos, que era 50 alunos. Então foi dividido em 2 turmas. Uma de 13 às 15 e outra de 15 às 17 horas. Como era a estrutura do colégio? Tinha 2 salas, uma era... Só uma, comecei a trabalhar ali, só uma, como vim por lá, só tinha uma sala, e depois que foi construiu mais, fazer essa sala. Então construindo outra. Foi daquele lado. Agora estou construindo outro, naquele corredor. Né? Foi, era uma do lado de cá, a primeira foi essa aqui, no lado de cá, depois era outra. A das frentes, que eu estou dizendo. Só era 2 salas. 2 salas de aula. Tinha uma para cá, outra para lá. Aí tinha a cozinhazinha aqui, pronto. Era aqui os corredorzinhos, aí aqui era uma sala, aqui era outra. Já desse lado aqui era o banheiro, os banheiros, e os 2 banheirinhos. Desse lado eram os banheiros, já pegando a sala, e por cá era a cozinha. Aí pra cá tinha uma cozinha e um banheiro, somente. No caso era só um corredorzinho, só um vão. Só mesmo assim, do jeito que tá aqui, entendeu? Aí aqui era só... Do jeito que tem ali de uma sala para outra, né? Era o corredorzinho, entendeu? Qual é a sensação de estar aqui agora? Uma sensação muito boa, que tá me trazendo muito conhecimento, porque eu não sabia, não conhecia nada. Eu tô gostando muito, é uma experiência ótima. Satisfação muito grande, né, ver esta escola crescer. Por quê? Porque é um vínculo de aprendizagem, porque envolve o quê? A cultura para a nossa comunidade. E é uma entidade muito importante. Essa importância se dá através de quê? Do conhecimento, da vivência, do respeito e, por que não dizer, do que a escola apresenta, certo? Então, é uma escola de nome, onde envolve muitos alunos. Hoje nós temos de 1º ao 9º ano, e nesse envolvimento só tem crescido. E a importância dela para a nossa comunidade
é porque quando se tem uma escola de porte como esta, a comunidade cresce, a comunidade tem a ganhar, e agora chamamos de bairro, né? É um bairro onde existe uma escola deste porte, e nós podemos dizer que a nossa escola é uma escola que consegue desenvolver bons frutos. Plantamos a sementinha e estamos colhendo. Foi aqui que eu comecei a minha vida profissional. Então eu tenho um carinho muito especial por ela, eu faço de tudo para não ver ela desmanchar. Porque foi aqui que eu comecei a minha vida profissional. Profissionalmente tudo começou comigo aqui. Eu desejo que melhore mais, né? Melhore mais, que cada vez melhorando é melhor, né? Assim, certo que pra mim tá bom, mas às vezes as pessoas querem mais, né? Tudo de bom, tudo. Eu tenho meus netos também estudar lá, né? Aí desejo tudo de bom, cada vez mais coisas boas, né? O que não presta fica pra lá. O que eu desejo é continuar pra frente os meninos que estão estudando por pouco. E o que é que eu desejo? Que essa escola cresça, né? Que as salas sejam climatizadas, que ela seja de um porte maior, né? Onde nós possamos receber mais alunos. Então o que eu espero é que ela cresça para ter mais o respeito, receber mais o respeito do aluno, dos pais, que sem ele a gente não conseguia, sem vocês alunos, sem vocês pais, nós não conseguíamos dirigir esta escola no porte que ela está hoje. Meu tempo de ensino aqui foi muito bom. Eu construí muitos laços de amizades e vou levar essas pessoas para o resto da minha vida. Todas essas pessoas são muito especiais para mim, tanto os professores quanto as demais pessoas. E agora que eu estou saindo, eu desejo que essa escola cresça cada vez mais. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take the sting out these words before I say them. Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem. When I say I'ma do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So the world, feed it beans. It's gassed up, everything's stopping me. I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No ifs, ands, or buts, don't try to ask him why or how can he. From infinite down to the last relapse album, he's still whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he just bows out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to
the game like a f you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his from the dirt and the whole universe. I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. Letting you know that you're not alone. Holla if you feel like you've been down the same road. And I just can't keep living this way. So starting today, I'm breaking out of